Bem-vinda ao quarto módulo desse curso de primeiros passos de dança contemporânea. Esse é o penúltimo módulo desse curso, no total são 5 e cada módulo conta com 4 aulas, tá? Nesse módulo 4, nós vamos trabalhar com expressão. A dança contemporânea, ela é uma dança em que a expressão do que você quer contar, a contagem da história, a narrativa, ela tem um peso maior do que a movimentação em si. Então, a movimentação ela é direcionada para contar algo, para expressar algo, para colocar algo para fora, tá? Então, esse módulo, ele é um módulo que a gente vai começar a trabalhar esse processo de colocar o que está dentro da gente para fora. Então, a dança como um todo, mas a dança contemporânea, já que a gente está aqui falando desse nicho, ela é essa arte de expressar o que está dentro, né? De colocar para fora nossos sentimentos, nossas emoções, nossas projeções de vida também. Então, o que a gente vai fazer nesse módulo é tentar trabalhar um ativamento e uma permissão desse processo interno para que a gente se sinta cada vez mais à vontade para colocar para fora. Não vai ser uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Se você não está acostumado com esse processo de utilizar o corpo para falar, né, para se expressar, isso é algo que vai vir aos poucos. E aí, o que eu tenho para te dizer é que, assim, vai se permitindo, vai deixando. A ideia desse curso existir online, nesse formato, é também para que você tenha a possibilidade de estar num lugar seguro, num lugar em que você se sente completamente à vontade, né? Ali sozinho, no quarto, na sua sala, na sua casa. E isso vai lhe dar espaço para explorar coisas que você talvez não faria se você estivesse ali numa sala de aula com outras pessoas juntas, né? Então, você vai estar só com você, então se permite um pouco mais, abre um pouco mais esse espaço de conversa de você para você, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar com a preparação corporal e essa preparação de hoje vai ter bastante da respiração sincronizada ao movimento. Porque como eu falei, o que a gente quer aqui é ativar algumas áreas do nosso corpo que ajudam a gente a liberar os nossos sentimentos, a permitir que eles fluam, que eles se movimentem, que eles abram espaço dentro do nosso corpo. E a nossa respiração tem um papel fundamental dentro desse processo de expressão, né? De entrar em contato com quem a gente é e de permitir esse fluxo livre, né, da energia criativa dentro do nosso corpo. Então, vamos lá, a gente vai começar esticando aqui as pernas e aí primeiro dá aquela batidinha, aquela amolecida na perna, uma acordada mesmo. E agora eu vou girar, ó, deixa os pés soltos e gira. E agora sim eu vou juntar as pernas, deixar elas ativas, presentes. Vou colocar os 2 braços lá em cima, esticadinhos, e vou soltar o ar, indo em direção à perna. E inspirar, voltando. E parou.
Agora eu vou trazer uma perna aqui para a coxa. E vou mais uma vez fazer o mesmo movimento, só que só em direção a uma das duas pernas. Solto o ar. Inspira, volta. E parou. É importante aqui a gente perceber, lembrar o que eu falei, que esses movimentos que a gente está fazendo são para ativar alguns pontos que colocam a gente em contato com a gente, que trazem presença, que trazem expressão, que trazem um pouco mais de liberdade para as nossas energias fluírem em direção, né, a colocar para fora o que a gente quer colocar. E isso não vem de uma hora para outra. E isso passa pelo corpo e traz sensações. Se você tem muitas travas em direção a esse processo de si mesmo, de se escutar, de permitir, né, o corpo falar, esses movimentos, eles podem refletir um pouco dessas sensações que você tem nessa direção. Então, pode sentir um cansaço muito grande, como se tivesse a energia sendo drenada, como se você estivesse ficando mais cansado do que o normal mesmo. Ou você pode se sentir levemente irritado, irritadiço, né? Aquela coisa assim, ficar meio à flor da pele demais. Ou, dependendo do como isso soa para você, ressoa dentro do seu corpo, você pode achar gostoso, você pode achar leve. Então, é importante saber que nenhum desses sentimentos está errado. Não significa que você está fazendo errado. Significa que o seu corpo está respondendo para você. Como é que está essa sua relação com você nesse ponto da expressão, da energia, da liberação, tá bom? Então, vamos fazer o outro lado agora. Solta o ar em direção à perna, inspira voltando. E parou. Agora a gente vai deitar as costas no chão, deixar os pés no chão. Coloca as mãos ao lado. E eu vou aqui inspirar, subindo até o máximo que eu consigo chegar aqui. E soltar o ar. Voltando. Inspira. Solta o ar. E parou. A gente vai virar aqui de lado, vai se sentar, vai trazer aqui uma perna na frente da outra e a gente vai fazer esse movimento que é uma rotação de coluna. Ó. Eu inspiro abrindo o peito, solto o ar lá atrás
A gente vai fazer isso rapidinho, tá? Para ativar mesmo, rápido, para mexer nessa área do quadril, para mexer nessa área do peito. Inspira, solta o ar. Agora para o outro lado. Parou no centro, deixa a tua respiração se acalmar um pouco. A gente vai entrelaçar os dedos todos das mãos, ó, até a mão toda, e vai inspirar, levando ele para trás da cabeça, e vai soltar o ar com força pela boca, dando como se fosse assim uma martelada na frente. Última vez. Agora eu vou abrir os braços e vou para um lado, empurra para o outro, empurra para um lado, empurra para o outro, empurra. Só mais um pouquinho, continua. E parou. A gente vai colocar aqui, ó, uma perna cruzada com a outra, tá vendo? Uma tá no chão, a outra tá por cima. E eu vou fazer uma torção. Eu trago o meu cotovelo oposto para o joelho, boto a outra mão lá atrás e eu vou empurrar e olhar o máximo lá para trás que eu conseguir e vou respirar, tá? Respira fundo, solta o ar devagar. Volta, troca a perna, essa vem para baixo e essa cruza por cima. Coloca o cotovelo oposto, mão atrás e empurra. Voltou. Volta aqui para essa posição de uma perna na frente da outra. E eu vou colocar as mãos nos ombros e vou girar o meu ombro o maior possível, desenhando um círculo com os cotovelos, ó, aqui na lateral. Inspira quando abrir o peito, solta o ar quando fechar. E parou. E agora eu vou girar o pescoço. Inspira. Solta. Pro outro lado.
E agora um último movimento nesse sentido dessa liberação. E esse movimento, ele pode pesar bastante, principalmente nessa área da cervical. Então, se você não conseguir manter a velocidade durante todo o tempo que eu vou fazer, vai deixando bem devagar, mesmo que fique em câmera lenta. Mas tenta não parar. Esse movimento é importante para soltar esse peso que fica nessa área. Apesar de parecer que ativa, mas não é. A gente só está mexendo onde incomoda, tá? Então, ó, eu vou abrir os dois braços aqui e garante que tem espaço para esses dois braços girarem aqui ao seu redor. E eu vou, ó, inspirar quando abrir, soltar o ar quando fechar. Isso vai fazer, eu vou fazer isso rápido, vai fazer com que a respiração fique rápida. Deixa ela ficar, faz parte desse processo de ativação. Eu inspiro. Agora relaxa um pouco, deixa a tua respiração se acalmar completamente. E nessa preparação, como a gente já aqueceu bastante o nosso corpo, né, já fez vários exercícios cardiorrespiratórios, a gente não vai fazer nem os polichinelos, nem o salto e agachamento, mas a gente vai fazer a prancha, tá bom? A prancha, ela trabalha um fortalecimento em outro lugar, que é muito importante da gente trabalhar sempre, tá? Então, eu vou botar aqui as mãos embaixo, uma mão embaixo de cada ombro, um joelho embaixo aqui de cada lado do quadril para manter a abertura. E eu vou esticar e força em todas as partes do corpo e não deixa de respirar. Coloca o joelho no chão, barriga no chão, bochecha no chão. E devagarzinho vai se levantando para a nossa parte de hoje de técnicas e movimentos. Bom, nesse quarto módulo, para quem já vem fazendo o curso desde o primeiro, vocês vão perceber que cada aula a gente vai dar uma relembrada em técnicas e movimentos que a gente estudou lá. Então, nessa primeira aula a gente vai relembrar algumas coisas do primeiro módulo, na segunda aula vai relembrar algumas coisas do segundo módulo e assim por diante, tá? Mas para quem está fazendo pela primeira vez, a gente vai dar uma pincelada em algumas técnicas da dança contemporânea. Se você gostar de alguma, volta lá do começo e faz o curso todo, que é muito gostoso também, tá? Mas a ideia aqui é que a gente vai relembrar as técnicas, né, de uma forma mais física, lembrando detalhes do processo físico aqui, mas a gente vai se aprofundar para trabalhar um pouco mais os processos de experimentação, tá bom? Mas primeiro, vamos relembrar que a gente primeiro vai trabalhar com equilíbrio, ok? E aí lembrando alguns detalhes de equilíbrio que ajudam a gente a se fortalecer dentro desse processo, mas lembrando também que equilíbrio é
um processo muito interno, de como é que está principalmente as suas relações entre mente e corpo, né? Se sua mente e corpo estão sintonizadas ali, sincronizadas, o equilíbrio surge. Mas se elas estão muito divergentes, o corpo está numa energia, a mente está noutra, geralmente a gente entra em processos de desequilíbrio, né? Então, vamos lá, vamos lembrar a parte física do processo do equilíbrio. A gente vai lembrar, trazendo esses dois pés na largura do quadril aqui, e aí a gente vai subir na meia ponta, né? Tirar aqui, deixa eu vir um pouco mais para trás, tirar aqui os dois pés do chão, o calcanhar do chão, deixar só a meia ponta, certo? E aí, quando eu faço isso, tem 3 técnicas que ajudam a gente a se manter mais firme nesse equilíbrio dentro do nosso corpo, tá? A primeira delas tem relação com o olhar. A gente vai encontrar um ponto que fique exatamente na altura do nosso olho e que fique na nossa frente, que eu possa ficar olhando para ele sem parar, enquanto eu subo, enquanto eu fico lá e enquanto eu desço, tá? Então, eu procuro um ponto na minha frente e eu subo olhando para ele. Tá? Isso também vale se eu quiser tirar uma perna do chão. Ó. Eu fico olhando para um ponto fixo, isso me ajuda, mesmo que eu mexa minha perna aqui, ó, tem um ponto ali na minha frente que me sustenta um pouco mais, tá? E agora, a segunda técnica tem relação com o abdômen. Se eu segurar o meu abdômen, deixar ele um pouco mais durinho, ó, e aí eu faço isso, trazendo essa intenção de coluna também, eu seguro e cresço o meu corpo. Então, não é só segurar aqui, é segurar e sustentar o corpo enquanto sobe, tá? Enquanto segura. Então, eu vou subir olhando e segurando. E desce. E mesma coisa, isso também vale para outros processos de equilíbrio, como tirar uma perna do chão. Eu seguro, isso me sustenta um pouco mais. Certo? E a terceira técnica tem relação com os pés, tá? Quando eu vou para um processo de equilíbrio, seja na meia ponta, né, com os 2 pés no chão, seja com um pé no chão só, é importante eu ativar essa musculatura de dentro das pernas. Então, o que a gente geralmente faz quando vai desequilibrar é levar o peso para o dedinho, né? A gente faz isso daqui, abre, e isso desequilibra ainda mais. Então, quando você estiver nesse processo de equilíbrio, pressiona o teu dedão com mais força no chão do que o resto do pé. De um modo geral, o ideal é que a força esteja em toda a sola do pé ou na meia ponta inteira. Mas, se você começa a desequilibrar, você bota uma pressão maior no dedão. E isso faz com que você se sustente por um pouco mais de tempo ali, tá? Então, olhar para um ponto fixo, ativar o abdômen e pressionar o dedão no chão. São esses 3 pontos principais de equilíbrio, certo? E aí, o que eu vou trazer para vocês agora é uma sequência, que a gente primeiro vai fazer a sequência dentro das técnicas, tá? E depois a gente vai mergulhar num processo mais de experimentação. Já já eu falo sobre isso. Então, o que a gente vai fazer aqui é uma sequência que ela é simples, na verdade. Só que a gente vai trabalhar o equilíbrio, né? A gente vai deixar uma das pernas no chão, a gente transfere o peso e já deixa a outra livre aqui, ó. Já estou completamente em cima de uma das 2 pernas. E aí eu vou subir a perna aqui, deixar quadradinho, dobro. Estico. Giro até lá atrás. Trago passando pela frente, pelo meio e desço, tá? Os braços eu vou deixar livre, não vou definir braços. O que eu quero aqui é a aplicação das técnicas enquanto a perna faz movimentos para direções diferentes, tá? Então, mais uma vez aqui, eu vou subir a perna, esticar, girar até lá atrás, trazer pelo meio e aí sim eu fecho, ok? A gente vai fazer mais uma vez para esse lado
Subiu, esticou. Lembra de tudo, ó, o olhar, o abdômen, o dedão mais pressionado no chão. Girou, mantém tudo acontecendo e passa e voltou. Maravilha! Agora a gente vai fazer do outro lado, né? Repetir um pouquinho do outro lado também. E dobra, estica, passa, vem pelo meio e fechou. Cada lado tem uma realidade diferente de equilíbrio, né? A gente precisa, às vezes, de uma pressão maior no pé, a gente precisa de uma tensão maior de um dos dois lados do que do outro. Então, esse processo das técnicas, se for algo que você for trabalhar por mais tempo, você vai perceber que tem uma hora que algumas dessas técnicas começam a ficar mais mecânica. Então, no momento que você precisa do equilíbrio, o seu abdômen já naturalmente ativa. E isso é ótimo para a nossa vida, né? Isso nos dá mais qualidade de vida, porque isso vai se adaptando ao dia a dia do que a gente precisa mesmo. Quando precisa de mais equilíbrio, o corpo se sustenta um pouco melhor e mais rápido, numa solução rápida, sem a gente precisar ter que pensar para isso. Subir, esticar, girar, passar e descer. Bem, ok. Fizemos aqui essa parte desse entendimento físico do processo do equilíbrio. E agora a gente vai fazer uma experimentação corporal, que é grande parte do trabalho da dança contemporânea, tá? E aí é uma coisa muito de você, pra você, com você, certo? Eu vou botar uma música e vou ficar aqui sentada durante o tempo da música, esperando você terminar o seu processo e guiando um pouco, falando um pouco sobre o processo para ajudar você a ter ideias, a se movimentar, a continuar em movimento. Mas o que você vai fazer aqui é o seguinte: você vai pegar essa sequência que a gente fez e vai tentar explorar mais o desequilíbrio. Porque a gente faz essa sequência se esforçando ao máximo para se manter em equilíbrio. Então a gente faz os movimentos pequenos, né? A gente se segura, ajusta e tal, e não vai até ali. Eu quero que você vá nos seus limites. Eu quero que você desequilibre, porque você foi longe demais. E eu quero que você perceba que está rígido demais e que dá para soltar um pouco, que use os braços. É um trabalho de experimentação, não tem certo e errado. Até porque não tem nem ninguém vendo o que você está fazendo. O importante aqui é você explorar o seu corpo, o que é que você tem para dar e ir um pouco além do que você acha que tem e deixar cair, deixar desequilibrar e volta e pega. Então, um exemplo, tá? Não fiquem fazendo exatamente igual a isso. Você pode aqui tirar a perna e na hora de esticar, sei lá, testar aqui o nível, tentar tirar mais alto, tentar dobrar um pouco a outra. Ui. Na hora de passar para o outro lado, deixar passar bem rápido. Ver se sustenta o equilíbrio. Ou passar bem devagarzinho, levar o tronco para o movimento. Na hora de trocar. Tá? Então é sobre explorar mesmo, é sobre brincar com o desequilíbrio, é sobre ir tão no limite do que tu consegue fazer que você vai cair. E aí volta e faz de novo, né? Então eu vou botar a música, vou ficar aqui sentadinha esperando você acabar. E minha sugestão é que você alterne entre a perna direita e a perna esquerda, porque a perna que fica na base fica muito pesada, né? Enquanto você está fazendo o exercício. Se você ficar muito tempo dentro de uma só, você pode sobrecarregar a perna que está na base mesmo, tá? Então, alterna, faz um lado, faz o outro, vai ajustando, certo? Vou botar a música, vamos lá.
por ter mexido cada partezinha. Bom, e é nesse clima que a gente vai entrar na parte coreográfica desse módulo 4, que vai ser diferente dos outros módulos, porque aqui a gente vai trabalhar o desenvolvimento de uma dança sua, de você para você, tá? Então, a gente vai usar do processo do improviso para desenvolver algo que você sinta que é mais seu, tá? Até agora, o que a gente vem fazendo é uma reprodução dos movimentos no seu corpo através do meu corpo, né? Mas todos os corpos são criativos, todos os corpos têm a expressão de si. Então essa parte coreográfica desse módulo vai ser toda nesse sentido de trabalhar esse processo dessa construção dessa dança. Então o objetivo dessa coreografia é a gente trabalhar os 4 elementos. Cada aula a gente vai desenvolver um trechinho dela a partir desse elemento. E nessa aula de hoje a gente vai trabalhar o elemento água, tá? Então a gente vai fazer dessa maneira. Eu vou colocar o trecho da música, eu vou guiando esse processo da água e você vai improvisando. E aí nesse processo de improviso é importante falar algumas coisas. Primeiro, não existe certo e errado. Existe o que você quer fazer, existe o como o seu corpo gostaria de fazer aquilo, tá? Então, eu vou falando e você vai permitindo que seu corpo se mexa dentro da música e se desenvolva e ganhe possibilidades e encontre novos caminhos, tá? Eu só vou colocar uma vez a música para tocar enquanto eu guio, tá? E aí, se você quiser, durante todo o módulo, só fazer esse processo de improviso, você pode. Mas, se você achar interessante fazer o processo de improviso e a partir daí encontrar um ou outro movimento que você gosta e realmente construir uma lógica de movimento, você também pode fazer isso. Você volta e fica colocando esse trecho com a música quantas vezes você achar necessário para fazer essa construção, certo? Então, a cada aula a gente adiciona um pedacinho. Se você quiser ir no improviso, toda aula você vai nesse processo de só criar ali na hora e encerrar e deixar aquilo para depois. Da próxima vez faz uma coisa completamente nova. Ou você pode fazer esse processo de construção, né, da coreografia também, pegando um trechinho aqui e um trechinho ali que você gostou e que você quer manter fixo dentro desse processo, tá bom? Se joga, tenta, tá? Não já desiste de cara não. Tenta fazer, aproveita que tu tá sozinha, desliga as coisas, fecha a porta, fecha os olhos enquanto estiver improvisando, para você não olhar, né, o processo acontecendo também e poder sentir o que é que o seu corpo realmente quer fazer ali dentro, tá bom? Mas bom, fique à vontade. Você pode começar sentado, deitado, em pé, o que ficar melhor, o que você sentir de fazer. E a gente hoje vai trabalhar esse processo da água, tá? Então, nesse processo de hoje, como é o primeiro contato com isso, a gente vai fazer um caminho simples. A gente vai sair de águas calmas para águas turbulentas. Então vai ter o momento das águas calmas, vai ter o momento da transição e vai ter o momento das águas turbulentas. E nesse momento aqui a gente encerra, certo? Então, vamos lá, fecha os olhos. Assim que começar a escutar a música, você já pode começar a entrar nesse processo das águas calmas. E se joga.
Agora começa a transição. E as águas começam a ficar bem turbulentas. Agora as águas já estão em outro lugar, agitadas, turbulentas. E agora já pode parar. Tá vendo? Um improviso bem curtinho, mas gostoso. Se você quiser, se você gostou do que você fez, quiser repetir, quiser talvez gravar ou talvez criar uma sequência de movimentos ali que você se lembre, né, que tragam uma memória, faça isso. Volta, repete quantas vezes quiser, tá bom? E a gente se vê na próxima aula.